Ai, ai. Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma live. Essa live super especial com essa nossa queridíssima convidada, a professora Ana Carolina, que tanto tem feito pela educação no nosso estado e pela nossa UERGS, né, Ana Carolina? Nossa super convidada, uma das pessoas que ajudou a fundar a UERGS e que, portanto, tem muita história para nos contar, tem muita experiência de vida e é um exemplo para todos nós. Bem-vinda, Ana Carolina. Vou te deixar dar bom dia, boa tarde aí para o pessoal. É uma responsabilidade, né, falar depois de todos esses adjetivos que a gente fica com medo de dizer uma bobagem, né? Merece. Eu quero dar olá para as pessoas, estávamos rindo, eu e a professora Eli antes, porque temos que passar por essa experiência, né, para dizer que passamos pela pandemia, porque quem não fez uma live não pode dizer que passou pela pandemia, né? Então eu agradeço à professora Eli essa oportunidade, né, porque é um exercício para nós educadores, e todos esses carinhos que ela me faz aí, todas essas como é que eu vou dizer, esses reconhecimentos, na verdade, nada se faz sozinho, né? Eu estive nesses momentos, graças a Deus, eu tive essa oportunidade, Deus me permitiu de estar nesses momentos históricos, da fundação da UERGS, de diversas lutas por leis do meio ambiente, e assim, alguns momentos históricos, quando morei em Porto Alegre, por morar ali no centro histórico mesmo, muitas manifestações e lutas, né? Eu participei realmente. Então, mas claro que eu sempre fui, digamos assim, parte do processo, né? E não tem como a gente se desprender disso. Eu fui selecionar aqui o material para a gente ter mais ou menos o que conversar, né? Organizadamente, porque senão vai até amanhã de manhã, né? Mas seguimos, vamos até amanhã de manhã se for preciso. A minha filha menor disse assim, mãe, só não dá tanto exemplo, porque tu começa a falar e começa a dar exemplo. Mas às vezes para o educador o exemplo é muito importante, né? Então, Ana, posso fazer aquela apresentação que você me mandou, o seu resumo de currículo para o pessoal que não te conhece, te conhecer melhor, porque temos muitas pessoas da UERGS aqui já dizendo oi, podem ir se apresentando, o pessoal aí no chat. Obrigada pela presença. Deixa eu te mostrar aqui, o Gilmar Azevedo, o Hernani, o Roberto Fontanelli. Esses não valem porque a gente se ama. Esses não valem porque a gente se ama. A Karina. Esses estão aí pela cesta básica que eu prometi. Esses aí não vão. Eu não sabia que tinha sido vendido lugar na plateia, hein? Olha esse pessoal. Ó, o Gilmar tá te elogiando. Então, assim, estamos entre amigos, fique tranquila. Tem muita gente de fora do Rio Grande do Sul também que sempre acompanha aqui o nosso canal. Então, eu vou fazer aqui uma leitura breve do seu resumo, né? Que é um resumo mesmo. Eu peguei do Lattes, quando você me disse assim, me manda um resumo, eu digo, agora o que eu vou dizer, né? Então eu peguei aquele do Lattes, que é a versão oficial, né? Tá bom, então eu vou pontuar alguns itens, né? A professora Ana, ela é graduada em Letras, licenciatura plena pela Universidade de Passo Fundo, é especialista em leitura, teoria e prática, também pela UPF, mestre em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo e doutora em letras pelo programa de doutorado em letras da Associação Amplas da Uniriter, campus Uniriter FAPA de Porto Alegre. Ela concluiu em 2019 seu doutorado. Parabéns, Ana, por mais esse passo na carreira. Depois, provavelmente, você vai falar um pouquinho para a gente como foi, né, essa experiência. E o que eu gosto de falar aqui é que ela tem experiência na área de comunicação, teoria da comunicação, práticas leitoras para crianças, jovens e adultos, literatura infanto-juvenil, poesia, ecologia. Ela é uma grande defensora do meio ambiente, né? É uma batalhadora desses movimentos ambientais, então devemos muito a ela também em relação a isso.
Ela também atua com teatro de bonecos, estuda letramento acadêmico, atua no ensino superior na UERGS, que é a nossa grande e amada Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e ministra disciplinas na graduação e na pós-graduação. Foi membro do nosso Conselho Superior da Universidade da UERGS, membro do Núcleo Docente Estruturante dos Cursos de Letras da UERGS, tem obras publicadas, depois ela fala para a gente dar a dica dessas obras, e foi membro da Academia Passo Fundense de Letras. Ela tem um canal de vídeos no YouTube e um blog, por isso o título dessa live, né? De educadora a youtuber em tempos de pandemia. Atualmente, ela lidera o grupo de pesquisa em linguagens, tecnologias e políticas públicas, cadastrado no CNPq. Então, Ana, é um resumo de currículo, né? A gente sabe que tem muito mais, mas a gente precisava fazer só um breve resumo. Já chega. Eu tenho certeza que você tem muita história para nos contar e muitos exemplos, né? E muita coisa aí para dar como exemplo para a gente que está iniciando, que está não tão início de carreira, mas que pode se espelhar em você e na tua experiência. Então, fica à vontade, Ana Carolina, a palavra é tua, o show é teu. Obrigada, professora Eli, eu agradeço as suas falas e já começo assim meio oficialmente dizendo que, embora a senhora tenha entrado bem depois, né, e falo senhora agora por respeito mesmo, tenha entrado depois na UERGS, se formos considerar a proporção de trabalho, o seu trabalho é absolutamente significativo para nós, né, atualmente como pró-reitora de extensão da UERGS, incentivadora de todos os colegas, o próprio canal, não é? O seu canal é um espetáculo pelo conteúdo, pelas pessoas que traz, então eu estou me sentindo assim, estou me sentindo num momento de distinção, claro. E não estou me furtando, então, de dar meu relato de experiência, porque acredito que todos nós somos protagonistas neste momento, e ninguém de forma isolada, né? Nós estamos cada um contribuindo com o outro com um pouquinho de experiência, né? Um passou por uma coisa, aí relata, aí o outro, mas é mesmo, podia fazer assim, né? Então, nesse sentido, eu me coloco a serviço, né? Estou a serviço desse momento com o meu relato, com a minha experiência. Então, eu só peço ali que você me diga se está na tela a minha apresentação. Está perfeito. Vou te deixar aí, mas estou te ouvindo e estou aqui. Qualquer coisa você chama. Estamos vendo a sua apresentação. Muito obrigada. Então, assim, eu coloquei de educadora a youtuber como uma brincadeira, né? Porque eu tenho muito respeito pelos youtubers. Minha filha mais velha começou no princípio da carreira dos youtubers, né? Foi uma das pioneiras, e eu acompanhei o trabalho dela e acompanhei o trabalho de muitos amigos dela que começaram na mesma época como uma brincadeira de jovens, né? E se profissionalizaram e qualificaram o seu trabalho. Então, o youtuber é uma profissão realmente. Então, é óbvio que eu coloquei ali mais como uma ironia, né? Porque a gente estuda tanto para outras coisas, né? E em função da evolução da tecnologia, em função da evolução das comunicações, nós nos colocamos em outros patamares inimaginados, não é? Eu já trabalhei com teatro, já trabalhei com uma série de outras manifestações culturais e artísticas na comunicação, mas via YouTube eu sempre tive um pouco de restrição em relação à minha imagem, inclusive, né? Eu gravava pessoas, eu gravava eventos, eu fazia uma tentativa assim de fazer documentário, né? Dentro daquilo que eu sabia, eu fui aprendendo no dia a dia, no percurso, né? Então, só para esclarecer o título de educadora a youtuber, eu acho que hoje todos os educadores são youtubers, e todos os youtubers, de certa forma, são educadores, né, os youtubers. Outro dia eu aprendi a fazer um trâmite, assim, bastante simples, em termos de fotografia, no computador, que eu não sabia fazer. Eu coloquei no YouTube, assim, como fazer tal coisa. Entrou um menino que deve ter uns 9 anos, e ele explicando, olha, faz assim, faz assim, faz assim, assim, e eu olhando aquele rico daquele anjo, e fiz bem exatamente como ele ensinou e aprendi.
Então, estamos num momento novo, né, em que uma profissão que começou com bastante dificuldade, porque a profissão de youtuber não é fácil, né, embora glamurosa, ela não é fácil. Eu acompanhei o trabalho da minha filha, tenho acompanhado, como disse seus amigos, uma profissão muito séria, muito grave, né, num veículo de massa, e então esse título se refere a isso. Então, apenas para começar, a gente tem que começar pela base, eu disse, né? Eu pensei, vou começar pelas bases. E aí pensei, qual é a minha base? A minha base é isso aí que vocês estão vendo. Meu pai e minha mãe, e no nome deles eu cito meus irmãos, meus sobrinhos, minhas cunhadas, todas as pessoas que passaram por nossa vida nesse formato de família, né? Meu ex-marido, meus ex-namorados, todas as pessoas que conviveram conosco, não é, nesse arcabouço de família, porque meu pai aposentou-se como professor de biologia, de botânica, os dois são apicultores, agora já estão assim com a idade um pouco avançada, a mãe um pouco mais resguardada, né, o pai ainda trabalha com os apiários, e estão em casa agora, guardados por Deus, né? Nós em orações para que essa enfermidade não chegue até eles, né? Então a gente brinca que eles estão como uma plantinha de estufa, assim, os dois dentro de casa. Então começo por eles, acho que os valores, assim, que a gente aprende, e aí está a nossa responsabilidade depois que nós viramos gente grande, né? O Emicida tem uma música muito interessante sobre isso, né? Os prazeres da vida adulta. E quando a gente está nesse papel da mãe ou do pai, a gente sente, né, vai começando a compreender aqueles seres humanos que estavam se desenvolvendo, e dali, para nós, era uma figura estabelecida como algo pronto, né, o pai e a mãe, mas eles estavam em evolução, né, e hoje eu me sinto assim, então eu realmente eu me espelho muito neles, pelos valores amorosos. Essa cena que vocês veem aí deles dois abraçadinhos é sempre assim, eles estão sempre sentados de mãozinha dada, é a coisa mais linda do mundo, né? E todos, cada um com seus limites, amadurecendo, né? As minhas duas estrelas, né? Não posso deixar de mostrar minhas duas filhas, Ana Maria e Ana Elise, o espetáculo da minha vida, minhas bênçãos, né? Eu costumo dizer as filhas do Fernando, porque elas saíram muito parecidas com o pai, né? E ele muito cuidou delas, assim. A Ana Maria, ele dava banho na Ana Maria quando a Ana Maria era nenê, eu não sabia, eu nunca tinha pegado nenê no colo, era um pânico para mim, né? Então ele cuidava muito delas. Então eu brinco que são as filhas do Fernando porque ele trabalhava em casa e eu saía para trabalhar na rua, né? Então são minhas filhas, meu sol, hoje minhas professoras, né? Porque tem muita coisa que eu pergunto para elas, porque elas estão agora na contemporaneidade, né? Então, são minha base, são meu contato aí com o mundo. E não posso deixar de compartilhar, e aí hoje, faz, eu acho que uns 3 dias que eu decidi fazer como é que eu vou dizer? Eu decidi fazer um PPT, né? Eu tinha dito para a professora Eli, não, vamos só conversar, eu tenho um monte de coisa, vou mostrando. Aí a professora Eli falou, não, mas é bom a gente mostrar fotografias, né? E aí eu fiz um mergulho nas fotografias, como é difícil, né, gente? Como é difícil, porque aí a vida volta, né? A gente começa a reencontrar as fases, as pessoas, assim como as felicidades, as dificuldades, as tristezas, né, e tudo. Mas quando eu decidi, eu não conseguia decidir quais as fotos que eu iria colocar. E aí eu me dei conta que todas essas pessoas que foram importantes na minha formação, elas vieram por um determinado vínculo. Então eu resolvi fazer um mural, né? Por isso que eu escolhi essa formação de PPT, chamado Galeria. Eu resolvi fazer um mural com aqueles que me constituíram e me constituem até hoje, né? Então eu vou começar pela UPF, a Universidade de Passo Fundo, que me trouxe, assim, acho que posso dizer a vida, né? Porque a gente tinha muitas informações e muito estudo em São Borja. Eu comecei a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em São Borja, na cidade natal. Mas a UPF era o mundo, né? Para mim, a UPF, quando eu cheguei na Universidade de Passo Fundo, para mim era o mundo, porque ela era tudo, grande, bonita, tudo se tinha lá, era um espetáculo. E eu ainda acho isso da UPF, né? Eu ainda tenho esse amor
Eu tenho esse amor, né? Então, e a UPF me deu a minha graduação, depois eu fiz a minha especialização em leitura com bolsa pela UPF. Pela mão da UPF, eu tive contato com a Universidade Metodista de Passo Fundo, que foi outro espetáculo também, pela vertente de cidadania, de compromisso social. Eu, por formação religiosa, digamos assim, eu sou metodista, né? Mas o fato de ter estudado na Universidade Metodista me trouxe coisas para além, porque a Igreja Metodista ela sempre teve muita ligação com a parte educacional, né? E a Universidade, o fato da Universidade Metodista ser de São Paulo, sabe? Aquilo para mim, assim, então eu estava indo de São Borja para Passo Fundo e de Passo Fundo para São Paulo. Para mim era um upgrade, né? E então aquelas pessoas que eu convivi no mestrado, pessoas espetaculares, né? Então, essas pessoas, esse grupo, se eu for citar nomes, e eu cheguei a olhar as fotos, eu pensei, mas se eu for mostrar todas as fotos, nós vamos ter que fazer live 1, 2, 3, 4, 5, mas não dá. Então, eu tenho guardado essas pessoas que circularam comigo na UPF, na Universidade Metodista, coloquei a UERGS do lado da UPF, porque elas mais ou menos se cruzaram ali na minha vida. Eu conheci o Beto Albuquerque, foi quando eu cheguei em Passo Fundo, o primeiro evento que eu vi no RU, né, no restaurante universitário, foi um homem em cima de uma mesa, com os cabelos grandes, assim, vestido de mecânico. Imagina, né? Aquilo era um espetáculo, eu nunca tinha visto isso, né? E ele em cima de uma mesa, falando sobre a importância de uma universidade pública e gratuita. Aquilo, para mim, me atravessou, né? Aquilo me atravessou, eu achei um espetáculo, né? E passado o tempo, o próprio Gilmar, que está aí presente também, né? O Gilmar também se envolveu, eu pouco, porque para mim era tudo muito grande mesmo, mas ainda assim acompanhei os movimentos na região de Passo Fundo, ali para a fundação da UERGS. Então, quando a UERGS surgiu, eu participei do primeiro processo seletivo. Volto a dizer, se eu for citar todas as pessoas é complicado, mas não posso deixar de citar o professor Ney Eduardo Possap Dávila, que foi quem me ajudou nesse período aí, porque eu tinha muito medo da entrevista, eu tinha, assim, muita insegurança, sem saber se eu ia conseguir passar e tal, e aquilo foi tudo muito conversado, foi tudo com muita calma, com muita tranquilidade, e eu fui ficando na UERGS. Eu passei no primeiro processo seletivo provisório, depois passei no segundo, né? Foi primeiro governo Olívio Dutra, depois Rigoto, depois professor Ieda, e no da professora Ieda foi efetivo, né? Efetivo dentro dos nossos moldes, né? Nós somos seletistas também, mas agora não tanto quanto o contrato provisório. E a UERGS, a UERGS foi tudo, né? Eu não tenho outra palavra. Desculpa, eu não tenho outra palavra para explicar o UERGS na minha vida, né? A UERGS foi tudo, porque pela UERGS veio o mundo, né? Pela UERGS veio o mundo. Então, e aí eu comecei a juntar o mundo que veio pela UERGS com o meu mundo, e por isso que eu coloquei o símbolo da Via Campesina, da APEDEMA e da Academia Passo Fundense de Letras, porque pela UERGS, eu participei, eu tive a felicidade, a bênção, eu sempre digo que Deus me coloca nos lugares que eu acho que eu precisava estar, né? Eu participei do convênio que a UERGS fez com a Via Campesina, então eu dei aula no Instituto de Reforma Agrária e Terra, lá em Veranópolis, depois trabalhei com uma turma em Ronda Alta, trabalhei em Sananduva com uma turma da FETRAF, enfim. E aí sim que eu entendi o que era ser um educador e um educando. Essas pessoas foram tão transformadoras na minha vida, o processo educativo naquele ambiente do ITERRA, aquele amor vivo, né? Aquele amor vivo que quem convive com a Via Campesina conhece, um amor vivo pelas coisas, pela pessoa, pela justiça social, pela equidade, pelo que é correto, né? Pelo que é assim, justo, né? Então, a UERGS me trouxe isso, me trouxe essa convivência com a Via Campesina e, paralelo a isso, a APEDEMA, que é a Assembleia Permanente de Entidades
ambientalistas, né, protetoras do meio ambiente do estado do Rio Grande do Sul. Eu já tinha, quando eu cheguei em Passo Fundo, convivido com o GESP, que é o Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, que também foi transformador, e o GESP tinha esse contato com a APDEMA, que é uma frente, né? A APDEMA reúne ecologistas de todo o Rio Grande do Sul. Então, vejam como é que podia sobrar alguma coisa de mim que não fosse transformada com essas convivências, né? Então, eu tinha aquele berço do meu pai lá da escola agrícola, que hoje, por voltas do destino, a escola agrícola onde meu pai deu aula e onde eu nasci na escola, né? Eu brinco que eu não podia ser outra coisa, porque eu nasci na escola, nasci no prédio da escola, no próprio, como eles chamavam, da escola, né? Hoje, por essas voltas do destino, funciona o ERGS lá, que era a antiga escola técnica agrícola, né? Então, de toda essa vertente do meu pai, aquilo que a gente via, os ensinos dele com os alunos e tal, e depois juntou com o que eu comecei a conviver com os ecologistas e apurou isso, digamos assim, quando eu conheci a questão digamos assim, de uma justiça social ecológica, né? Eu comecei a amadurecer as questões sociais com a convivência com a Via Campesina. Eu sempre digo que eu fui educada. Eles me chamavam de educadora, mas eu estava lá nessa posição via o convênio da UERGS, né? Mas eu fui educada. Não sei se hoje eles teriam orgulho de mim, né? Os meus alunos, meus educandos daquela ocasião, mas eu continuo tentando aplicar o que eu aprendi com eles, né? E não nos perdemos. E em alguma medida, sempre que posso, eu estou em contato com a Via Campesina. Então, esse mural aqui da minha formação, ele está dando para vocês a base, e por isso que eu digo que eu estou fazendo um relato de experiência, porque assim como eu, muitas outras pessoas da minha geração tiveram uma convivência parecida, né, de passar pela UPF ou de outra universidade comunitária, depois conviver com uma universidade pública, com todos os trâmites e as dificuldades de manutenção de uma instituição pública. Eu tive essa bênção de conviver com a Via Campesina e toda essa história de luta, né, pela justiça social, conviver com a APDEMA, essas pessoas imprescindíveis para mim, e retomando a parte, assim, um pouquinho abaixo ali do meu, mas não menos importante, do meu mural, eu tenho a Academia Passo Fundense de Letras, que foi aonde eu me encontrei, digamos assim, como escritora, né? Porque eu era metida poeta. Eu tenho, depois, se a professora Eli quiser, eu mostro que eu separei meus livrinhos de poesia, entendeu? Então eu era metida poeta, mas eu assim, a gente fala, porque na minha época, na minha geração, todo mundo fazia poesia no guardanapo, né? Então, mas a Academia Passo Fundense de Letras me aceitou como escritora. E no momento que ela me aceitou como escritora, que um dia eu vi um atestado da academia, assim, professora Ana Carolina, escritora de Passo Fundo, eu achei aquilo assim, sabe, construiu uma casinha dentro do meu coração. E a convivência deles, o amor deles, assim, com a questão da literatura, da valorização dos antigos, né, a valorização dos escritos e tal, tudo isso faço questão de mencionar. Saí da academia porque me mudei de cidade, não tinha, naquela época que eu me mudei de cidade para Porto Alegre, não tinha o que temos hoje, né? Então, que é o advento das lives e do Google Meet e Zoom e tal. Então, por isso não continuei convivendo, mas eles fazem parte do meu coração, né? E estamos ali, então, chegando em UX Uniriter, que foram as duas universidades que me abraçaram em termos de doutorado. Professor João Arendt, da UX, me selecionou, digamos assim, como eu digo, porque ele me ajudou a construir o projeto de doutorado, foi meu orientador no processo seletivo, e depois, por essas voltas que a vida dá, eu acabei pedindo transferência de campus, né, porque era o mesmo curso de doutorado, era Associação Ampla UX Uniriter, e aí eu pedi transferência de campus para a Uniriter, que também fez parte importante da minha vida, a professora Maria Alzira Leite, minha orientadora de doutorado. Então, vejam que esses logos aí, eu gostaria que cada pessoa que fez parte da minha vida se sinta representado aí dentro, porque cada um sabe o que fez para mim. E eu coloquei bem grande as fotos da revista Programa, porque
eu não tenho como deixar de mencionar a importância do Aires Cerutti na minha vida e a importância que foi a convivência com a Revista Programa. A Revista Programa é uma revista antiquíssima lá de Porto Alegre, eu acho que está fazendo 40 e poucos anos, o Aires é editor, e com o Aires eu conheci Porto Alegre. Então, quero dizer que eu conheci uma Porto Alegre que eu não conhecia. Eu sabia que existia, né? Mas eu não conhecia, porque com o Aires eu fui em museus, eu fui em eventos de lançamento de livro, eu conheci a ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa, participei de reuniões com eles, obviamente, com o Aires, né? Mas, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Através do Aires eu consegui, então, contato com a Feira do Livro, começamos a fazer eventos na Feira do Livro pela UERGS, pelo curso de letras, pela nossa especialização, né, que hoje continua, tudo continua, né? E, então, para mim, o turismo, conhecer a importância do turismo, viajei, participei de diversos encontros com os responsáveis por turismo, acompanhando Aires, mas ouvindo o que as pessoas falavam, né, e conhecendo um outro tipo de visão de Rio Grande do Sul, a importância de conhecer e amar o lugar. Então, assim, ó, esse aí, para vocês, a minha família, as pessoas que constituíram a minha família, esses movimentos todos aqui que eu apresento para vocês, que são, eu sou um veículo, né? Eu me sinto assim, eu sou um veículo, né? Eu vou passando para frente o que eu aprendo com eles. Bom, não temos como escapar, chegamos, não sei como é que estamos de hora, professora, a senhora vai me controlando aí, porque eu não enxergo o relógio daqui. Fica à vontade, Ana, pode seguir o teu script. Depois eu te passo os comentários muito bacanas que estão surgindo no chat. Tenho até medo. Não tenha medo, tá lindo. Bom, então, eu estou tentando dar conta, né? Eu estou tentando dar conta justamente para a gente poder conversar. Mas eu quero dizer assim que obviamente, que todo esse processo que eu mostro para vocês ali com fotos coloridas, né, gente, não são processos simples, é claro. Todos esses cursos que eu fiz, todas essas convivências com essas pessoas espetaculares. Tem um filme que eu recomendo para vocês chamado Peixe Grande. É um filme lindo, 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 lindo. E o protagonista, ele conta muitas histórias assim sobre as viagens que ele faz. E quando ele está contando as histórias, o filho dele fica pensando assim, sabe, tipo, rapaz, isso aí não aconteceu, isso aí não é verdade. As pessoas ouvem aquelas histórias que ele conta e ficam pensando assim, mas isso aí não é verdade, né? Então, eu não vou contar o fim do filme, mas eu recomendo que vocês assistam um filme chamado Peixe Grande. Agora não me recordo o nome do diretor, né, e do artista, mas temos Google. E, então, mas eu me lembro assim que quando ele contava, eu fui identificando, né, porque cada processo desses, eu convivi com pessoas extraordinárias. Por exemplo, lá no Iterra, eu me lembro que eu estava hospedada no Iterra para trabalhar e ouvi uma música de violão e uma voz muito bonita, masculina, né? E aí eu fui atrás, assim. Aí estava tocando o Pedro Munhoz e mais um rapaz, que agora não me recordo quem era, né? E eu não sabia também quem era o Pedro Munhoz. E aí eu disse, que bonita a música. E aí ele começou a contar o processo, né, da música, como luta e tal. E vejam que volta que a vida dá, que hoje, passados anos, né, Pedro Munhoz se revelou um grande cantador aí dos movimentos sociais, e para minha honra, inclusive, quando nós tivemos uma das grandes manifestações lá em Porto Alegre, em defesa da justiça, né? Não vou entrar em detalhes, eu tive a felicidade de hospedá-los, né? Ele e a esposa, a companheira, na minha casa, no meu apartamento, então nós ficamos rindo, assim, pensando, olha a volta que a vida dá, né? A volta que a vida dá. Então, e cada pontinho desses a gente vai voltando para essas pessoas maravilhosas e vai se acrescentando, né? Então, eu só tenho a agradecer. Por isso que eu digo, eu sou só uma frente, eu sou um veículo, né? Então, quando chegou 2019, que eu terminei o doutorado, eu estava literalmente exausta de tudo, né?
porque filhas puxam uma para cá, puxa para lá, filhos adultos, vai uma para uma cidade, outra para outra, aí puxa para cá, puxa para lá, e conta para pagar, todo mundo tem essa realidade, né? E a UERGS sempre muito atacada pelos poderes vigentes que não aceitam a emancipação popular que a UERGS faz, né? E a gente sempre naquela luta. E então, quando chegou o final de 2019, assim, eu pensei, chega, sabe? 2020 vai ser o ano de fazer as coisas. Né? Vamos rir. 2020, entendeu? E aí veio a pandemia, né? Eu coloquei essa imagem aqui porque todos nós, em alguma medida, tivemos esse, né? Pô, e aí veio a pandemia, tá? Eu, graças a Deus, trabalhando no remoto, não passamos fome, eu estou empregada, trabalhando, não passamos fome, não ficamos doentes, eu e minhas filhas, minha família mais estreita, mais próxima, não está adoecida. As pessoas que, infelizmente, foram afetadas por essa doença próximas de mim estão se recuperando, a gente sempre em oração. Então, a gente divide em 3 pontos, né, essa questão da pandemia. Uma questão é essa questão egoísta, né, essa questão egoísta, assim, que a gente tem, mas que não é um egoísmo doente, é aquele desespero de perder quem a gente ama, né? Então, nesse sentido, assim, quando eu abro a geladeira e vejo que tem comida, eu penso, graças a Deus, sabe? Graças a Deus que eu estou trabalhando, entende? E aí o segundo aspecto é quando a gente se vê na comunidade, na sociedade, né? E aí vem abaixo o mundo, né? Porque, vou usar uma expressão, professora Alice, me perdoe, uma expressão lá da minha terra, de Saborja, essa expressão aí tá com os pés sujos de terra vermelha, né? Que é uma expressão que diz assim, num mato sem cachorro, né? Então, quando a gente sai de dentro do conforto da gente, mínimo, de dentro da casa, aquele pouquinho de egoísmo que a gente tem direito a ter, né, de olhar assim, eu antes de dormir, eu vou reviso as portas, sei que tem uma filha dormindo aqui bem, os bichinhos estão dormindo, tá todo mundo bem, tem comida, a casa não tem furo, não tá chovendo, sabe, aí eu me deito e penso, graças a Deus. Então, quando você olha para fora, é desesperador, né, é desesperador, porque estamos literalmente no mato sem cachorro, né. Estamos literalmente num mato sem cachorro. É uma desorganização, é uma dificuldade de compreensão do significado da vida, é um desrespeito com cada ser e seu universo, né? Cada ser e seu universo. Então, quando a gente olha um título assim, 50 mil mortes, 100 e não sei quantas mil mortes, são números, mas cada número desses, para chegar no 180, começou com 1. E cada um desses, né, não estou dizendo novidade, na sua família é insubstituível, né? Então, e a gente se sente assim, parece, eu comentava com as minhas filhas, eu disse, parece que nós estamos num daqueles filmes do Indiana Jones, assim, que ele vai correndo e em cima de uma escada de pedras, e as pedras vão caindo e vão se desmanchando, e ele pisa numa, e aquela já cai, e ele pisa na outra, e aquela já cai, e daqui a pouco não tem nada na frente, ele tem que se pendurar num cipó, e daqui a pouco não tem nada na frente, ele tem que se jogar para um lado. Então, o brasileiro está mais ou menos assim, né? Estamos num mato sem cachorro. Mas eu tenho esperança na movimentação popular, tenho esperança na boa política, na política saudável, tenho esperança nos movimentos sociais incansáveis, e essa pandemia revelou isso, né? Sindicatos, vou citar o meu, né? Vou citar o sindicato Simpro, a própria CUT, indo de porta em porta, levando comida, CEPERGS, a própria Via Campesina, MST, e quantos outros, né? Para citar os que eu convivo por proximidade, né? Movimentos sociais, aí, lá no Rio de Janeiro, nas favelas, o pessoal dos movimentos da negritude. Então, ao mesmo tempo que nós estamos, assim, cercados por um desrespeito institucional, nós vemos solidificar e transparecer a verdadeira cidadania brasileira através dos movimentos sociais e da sociedade organizada, né? Então, isso aí é importante. Então, quero falar que a pandemia, ela é uma tragédia, mas ela dá a possibilidade de nós virarmos o jogo,
porque é aquela história do fundo do poço. Depois do fundo do poço não tem mais nada. Então, para que serve o fundo do poço? Para você pisar e dar um impulso e voltar, né? Isso não é original, não sou eu que estou dizendo, eu ouvi isso. Para que serve o fundo do poço? Para você pisar e voltar para cima, não é para ficar lá. Então, nós brasileiros, nós cidadãos do mundo, nós não vamos ficar no fundo do poço. Nós vamos pegar esse fundo do poço para dar um impulso e juntos, um agarrando a mão do outro, subir. Entende? Não tem outra fatalidade para nós, não tem outro destino para nós que não subir e uns ajudando os outros, né? Então, e os movimentos sociais, todas essas pessoas que estão se ajudando, seja falando as próprias lives, professor Erli, e quantos outros segmentos que estão fazendo lives. Ontem eu assisti uma live da Abralin, com 3 grandes estudiosos da enunciação, e estava, assim, agradecida, porque eu estava dentro da minha casa, num seminário de um nível altamente superior, entende? E dentro da minha casa. Então, toda essa generosidade dessas pessoas que estão se expondo no intuito de ajudar como pode, né? Aqui em Erechim, nós tivemos exemplos belíssimos dos colegas da UERGS. Nossos colegas fizeram sabão para levar para as vilas, nós fizemos uma série de cursos de extensão, né? Nós mantivemos nossos alunos ligados por WhatsApp, participamos de manifestações junto com as paróquias para conseguir alimento, e não foi só o ERGS, né? A UFES, o Instituto Federal, o URI. Então, aqui em Erechim, a gente viu essa manifestação muito forte de amor, né? E falo de Erechim porque estou aqui, mas assim toda a UERGS, né? Agora falando especificamente da UERGS, Cruz Alta, fazendo as máscaras, né? E distribuindo na porta da unidade máscaras de proteção, e assim vai. Então, acredito que nós não temos outro destino que não seja pegar esse fundo de poço e subir, né? E a forma de nós subirmos é uns com os outros. Aqui eu coloquei essa fotinho porque para nós começarmos a rir, né? Então, essa foi a primeira conformação de live que eu fiz, mas a gente não chamava de live, né? Foi na Semana do Meio Ambiente, nós resolvemos fazer, professor Roberto Fontanelli, professora Sayonara Salomone, da Unidade de Erechim, resolvemos fazer, primeiro fizemos a Semana da Biodiversidade, o professor Paulo Braque, maravilhoso, nos ajudando, Bruce Medeiros, maravilhoso, fez um sarau para nós. Depois nós fizemos a Semana do Meio Ambiente com diversos outros pesquisadores, vou mostrar uma fotinho para vocês, mas eu queria mostrar para vocês a realidade, né? A realidade que a webinar não mostra, tá? Então eu tinha que colocar o ventilador no computador, o computador era muito antigo, então o tempo que ele ficava ligado, ele começava a esquentar, eu tinha medo que ele pegasse fogo. Então, eu fiz um cooler, eu brinquei com meus alunos, eu disse que eu fiz um cooler Gaudério e com o ventilador, e as lâmpadas, né? E as lâmpadas de cabeceira ali para dar uma iluminação. Então, essa foi um primeiro estúdio que eu fiz quando ainda morava no apartamento. Aí nos mudamos para essa casa onde nós estamos agora, esse é o ambiente que vocês estão vendo aqui atrás, mas a ring light eu não me adaptei, porque cada vez que eu me olhava na tela, eu enxergava os anéisinhos e me dava uma irritação, então eu não me adaptei com a ring light, eu estou aqui com as velhas lampadinhas de cabeceira de novo, e isso aí era a minha realidade, né? Isso aí era a minha realidade. Então, para fora da porta, a gente estava assim, pescoço para cima, elegantíssimos, né? Fazendo perguntas intelectuais e tal com as pessoas, e para baixo do pescoço a gente estava assim nessa situação, trabalhando, né? Para poder manter as coisas acontecendo na pandemia, né? Aqui outra foto também, e estou mostrando para vocês, porque é um relato de experiência, né? Aqui já na casa, nós temos, essa casa tem uma garagem, ela é toda de pedra, é muito bonita, é alugada, tá? Um dia, quem sabe, o bolso de professor vai dar chance de comprá-la, mas agora ela é alugada, mas é muito linda. E aí as minhas filhas arrumaram na garagem, que é essa parte de pedra que aparece, minha papelama, né? Então adoro ficar lá.
Hoje eu vim para cá, nesse ambiente um pouquinho mais resguardado, por conta do modem. Fiquei com medo que não queria estragar a festa da professora Eli. Mas, assim, esse aí é o meu ambiente, então agora eu já estou assim um pouquinho mais. A gente teve que investir numa cadeira de escritório, investir numa bancada adequada, né? Porque a saúde não aguentou. Por que eu estou contando isso? Porque estou participando dentro do meu grupo de pesquisa. Nós estamos escrevendo um texto sobre um texto de relato de experiência, né? E nesse relato de experiência constam docentes e acadêmico, e a gente percebe que isso aí foi uma coisa generalizada, né? As pessoas começaram a fazer o trabalho assim, meio na coragem, né? Vamos lá, vai dar, mas aí começamos a ficar doentes, né? A questão da minha coluna ficou muito abalada, assim, então agora eu estou mais ou menos estruturada para poder fazer o trabalho. Aqui é um print rapidamente do primeiro trabalho que nós fizemos aqui em Erechim, que foi a primeira semana acadêmica, digamos assim, a Semana da Biodiversidade, pela web que nós fizemos, da qual vocês viram aquele meu estúdio maravilhoso, né? E com o professor Paulo Braque. Aliás, quero fazer uma ressalva, que o professor Paulo Braque da URGS é um dos membros assim, mais antigos da PEDEMA, né? E quando eu falei que eu ia fazer hoje a live, ele disse, é o dia do Bioma Pampa. Dia 17 é o dia do Bioma Pampa. E eu pensei assim, eu não quero abrir mão de ninguém, né? Não quero abrir mão de ninguém das pessoas que estão na minha vida, porque eu não tinha me lembrado que era o dia do Bioma Pampa. Então, quantas informações nós precisamos, né? Quanta proteção nós precisamos dar para o Bioma Pampa. Hoje estão sendo discutidos no Rio Grande do Sul casos gravíssimos, como liberação de alguns tipos de agrotóxicos que não devem ser liberados, que já estão proibidos em outros países, né? Nosso Código do Meio Ambiente que foi mudado, essa tragédia ambiental no próprio Brasil, né? Então, essas pessoas são imprescindíveis. E eu disse para ele, vou falar em ti, porque realmente eu não tinha me dado conta que hoje era o dia do Bioma Pampa. Então, esse foi o nosso primeiro trabalho. Bruce Medeiros foi meu amiguinho de infância. Eu digo que eu fui a amiga da infância dele, porque ele é bem menor do que eu, né? Nossos pais eram amigos, se visitavam, e eu, como era mais velhinha, eu ficava cuidando dele. Então, eu digo que eu fui amiga da infância dele. E o Bruce, um pai maravilhoso, uma família encantadora, cantor, compositor, tem uma outra profissão, mas é um cantor, um compositor muito importante. Sempre que eu o convido, ele participa na UERGS. Aqui a Semana do Meio Ambiente, como eu disse para vocês, é o nosso público ali, né? Então vejam que nós estamos saindo daquele ambiente ali, todo mundo abraçado, cada um lugar. Eu fui lá na UERGS, fui em Passo Fundo, São Borja, Erechim, Veranópolis, Sananduva, as pessoas que eu fui conhecendo, né? Bento Gonçalves, e aí vai o Baca, lá de Bento Gonçalves, que é uma pessoa que incentiva muito a poesia, né? E estou falando assim, a gente viajando para um lado, para o outro, e vocês vejam que as fotos começaram a ficar diferentes, né? O que são essas bolinhas coloridas aí? São os reflexos da pandemia. Nós tínhamos duas alternativas. Ou a gente se desesperava e não fazia nada, ou a gente se desesperava e fazia coisas. Foi o que nós fizemos, né? Então, aqui tem umas fotinhos, só que tudo está no meu blog e no meu Facebook, no meu canal do YouTube, porque foram gravados, foram editados os vídeos. Eu convido vocês, não sei se a professora Eli ou alguém pode colocar os endereços aí no chat, mas se não tiver, depois a gente coloca ali no sobre. Todas essas palestras aqui sobre conservação dos recursos hídricos, educação ambiental, cidadania e sustentabilidade e tal, tudo isso aqui foram as nossas primeiras experiências com o webinar e foram gravadas, né? Então, o professor Jerônimo, nosso diretor regional, sempre bem importante, sempre presente. Ali, pessoas que eu amo muito, lá do meu passado, né? O Pedro Marodin, nosso grande poeta, o Eugênio Neves. Se eu for dizer o nome de todos, nós vamos até amanhã. Mas, como eu digo, vocês têm todos eles ali no blog. E vejam que aqui estamos em plena pandemia, né? Aqui estamos em plena pandemia. Eu trouxe aqui para vocês uma reunião da região 3 aqui da UERGS, que é um print, esse à esquerda, aí eu não sei bem como é que fica o formato da câmera para vocês, mas é aquele que tem mais fotinhos,
é um print de tela de uma reunião dos colegas da região 3, aqui da UERGS. Eu tenho um print de uma aula do bacharelado de gestão ambiental, ali com a presença do Eduardo, que é da comissão lá, que está mobilizando a população para evitar a mina Guaíba, e é um grande batalhador da AMA, da APDEMA. Eu tenho outro print aqui de uma aula de chás, né, que eu digo, mas é um curso que a professora Sayonara Salomone Terechim está coordenando sobre plantas medicinais. Tudo isso aí está no blog e tudo isso aí está no YouTube, tá, gente? Por isso que eu estou falando ligeiro. E aqui tem um outro print também da aula dos meus alunos de administração. Então, vejam isso, nós estamos transformados nisso. Como é que eu vou dizer para vocês? Eu estou infeliz por causa disso aqui? Não. Eu estou apreensiva, eu não vou mentir para vocês, tem horas que dá vontade de sair na rua assim, uma boca bem aberta, gritando, não vou mentir para vocês. Agora, acho que é como eu disse para vocês, nós estamos subindo, porque não se deixou de dar aula, né? Aquelas universidades que não tiveram aula síncrona ou assíncrona, ficaram atuando na pesquisa, ficaram atuando na extensão, ficaram fazendo webinars, então ninguém parou de trabalhar, as escolas não pararam de trabalhar, o educador não parou de trabalhar, né? Então, isso é significativo, e em grande parte, as famílias, os nossos alunos, nossos educandos, eles entenderam que a gente não ia largar a mão deles, né? E eles vêm com dificuldade, às vezes a gente ouve depoimento assim de partir o coração, professora, desculpa, eu não estou podendo ir porque minha família toda está com Covid, aí você ouve aquilo e você tem que botar para cima, não, vamos lá, quanto tempo tu precisa e tal, me manda uma cartinha, me manda um atestado, vamos ver como é que a gente faz e tal. Então, eu penso assim, já que temos que nos encaminhar para o final, e o tema é de educador a youtuber, então o que eu penso? Nós não deixamos de ser educadores na pandemia, e não deixamos de ser educadores porque agora estamos no YouTube, ou estamos no Google Meet, ou estamos no Zoom, ou em outros tipos de mecanismo, Facebook também tem muitos eventos online. Eu acho que essas pessoas que faziam esse trabalho nobre no YouTube e que muito nos ajudaram, né? Porque eu, pelo menos, eu sou fã de tutorial, eu não me aperto mais, quando eu preciso saber, eu ponho lá como fazer não sei o quê, sempre tem alguém que ensina. Tá? Então, essas pessoas que já eram educadoras, hoje nos educam a continuar fazendo o nosso trabalho de educador. Então, eu acho bem importante isso, e trago essas imagens para comprovar aquilo que eu já tinha dito, que não se faz nada sozinho, né? Claro que a gente gosta de dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas ninguém faz nada sozinho. Somos todos uma frente e vamos nos apoiando. E aqui eu peço desculpas, né? Peço licença para os meus queridos colegas aqui de Erechim, do Bacharelado de Gestão Ambiental e Administração, mas eu não tinha como deixar de colocar um print de tela de uma das reuniões do curso de letras da UERGS, né? Esse curso de letras é um dos mais procurados na unidade da UERGS, em Porto Alegre, é um curso do qual nós somos aí pioneiros, né? A professora Corsi, a professora Magali, a professora Marta Hoppe, aqui o Gilmar, que está, acredito que ainda esteja presente, esses alunos, algumas alunas, por exemplo, a Gabriela, que está por se formar, é uma das alunas pioneiras, né? O curso é curto ainda, é novo ainda, né? Então, isso aí foi muito tocante para nós e muito difícil, porque, como eu disse para vocês, são muitas, como diz o Roberto Carlos, são tantas emoções, né? Então, é um processo difícil, e o curso está estabelecido e é um curso espetacular, né? Então, eu fiz questão de separar uma imagem aqui. E gostaria de colocar um outro resultado positivo, então vejam que eu estou passando para vocês as questões pessoais, a base, os familiares, a gente continua se amando profundamente, mas estamos guardando o isolamento, o que eu recomendo também, estamos guardando o isolamento. A questão das entidades, continuamos em contatos, seja por grupo WhatsApp, seja por Facebook, seja por webinar, seja por telefone, a luta continua, né? A luta continua, aqueles que são de frente estão na frente, né? Eu tenho, vou usar um aluno como exemplo, um ex-aluno, Meister, da unidade de Porto Alegre. O Meister, para mim, ele é como o fio da Ariadne, né?
porque o Meister eu encontrei numa das turmas da Via Campesina, e a minha vida foi rolando, e lá pelas tantas eu encontrei em outro lugar, que eu nem imaginava, e lá em Porto Alegre, e aí depois eu encontrei em manifestação, e depois ele foi meu aluno em Porto Alegre, e hoje eu tenho a pretensão de dizer que o Meister é uma liderança para mim. Eu brinco com ele, eu digo que ele é a minha liderança, porque foram pessoas que fizeram esse labirinto, né? Eles foram não junto, mas conectados de alguma forma, né? Então, de maneira pessoal, não podemos deixar nossos amores, nossos romances, temos que tentar, vencer as nossas adversidades, embora não seja fácil. Em termos de trabalho, ensino, continuamos todos tentando fazer o seu melhor. Em termos de extensão, a UERGS particularmente, e aí não tenho procuração para falar pela UERGS, falo como o ambiente no qual eu trabalho, continua fazendo eventos e tentando estar próxima da comunidade pela tecnologia, né? Erechim fez uma série de trabalhos através de webinars, né? Sempre voltados à questão da gestão pública, da gestão do meio ambiente, e em termos de pesquisa, eu não tenho como deixar de falar dessa novidade, né? Eu me lembro do Gilberto Gil, que tem uma música que diz assim, né? A novidade veio dar na praia. Então, quando a pandemia estourou ali em março, nós fomos orientados a fazer cursos de qualificação, enquanto a gente se descobria o que ia fazer, né? E eu comecei a fazer um curso com o grupo Artesanato Educacional, agora me faltou o nome corretinho, do professor João Matar, um curso, o professor João Matar é um espetáculo, ele é um dos diretores da Associação Brasileira de Educação à Distância, e sobre a educação à distância. Bem, descobrindo coisas, lendo, aprendendo a respeitar, porque eu, embora respeitasse a educação à distância, não me chamava atenção, né? Mas com esse curso, assim, eu fui me apaixonando e tal. E quando já estava quase por terminar o curso, nós recebemos uma mensagem do professor Heitor Costa, da Universidade Federal de Lavras, muito gentil, assim, perguntando se alguém gostaria de continuar estudando, fazendo um grupo de estudos, né? E eu respondi que sim. E assim como eu, mais umas 40 pessoas, depois dessas 40 pessoas passaram por umas 19, dessas 19 passaram por umas 12, e aí a gente se reunia pelo WhatsApp do professor Heitor, ele criou um grupo, e depois no Drive do professor Heitor, dividimos alguns tópicos, aí então faríamos artigos, e só que para nós, da instituição pública, nós precisamos da satisfação do que nós fazemos, né? Então eu falei, olha, quem sabe a gente pega esse grupo que está de maneira informal e formaliza dentro da UERGS. E foi o que aconteceu, né? Foi um processo difícil, passamos o ano todo praticamente nesse envolvimento, porque como a gente combinou, e eu mesmo disse, né, para o pessoal, quando eu fiz o convite para virem para a UERGS, eu falei, olha, não vai ser um grupo de pesquisa para a pandemia, nós vamos montar um grupo de pesquisa que vai ficar, né? Então, fizemos com um nome muito grande, trocamos o nome, aí a assessoria de comunicação da UERGS ajeitou o logo, enfim. E hoje já estamos com o projeto de pesquisa em andamento, artigos sendo construídos ali por pequenos grupos, né? Temos um grupo no Facebook, que é a nossa porta para a sociedade, digamos assim, se alguém quiser participar, eu peço que um dos bolsistas voluntários, ou a própria professora Eli, coloque o endereço ali no chat, se for o caso. E a minha maior alegria, assim, é que hoje esse grupo de pesquisa está atuante, tá? Volto a dizer, foi difícil pensar quais as fotos que eu ia colocar, porque algumas pessoas que entraram não conseguiram permanecer por N motivos, né? Algumas pessoas das universidades federais, que a universidade começou a trabalhar e começou a passar, começou com as aulas, né, remotas, coisa que a UERGS já estava desde março, as federais começaram agora em setembro, se não me engano, então apertou o tempo dos colegas, então ele está amadurecendo, o grupo de pesquisa está amadurecendo. E eu escolhi, então, como foto desse grupo,
e eu tenho certeza que os meus companheiros pesquisadores, os mais velhos, né, vão ficar contentes de eu ter selecionado essa imagem do grupo para mostrar que são os nossos bolsistas voluntários, tá? Eu acho que eles representam aquilo que nós queremos para frente, né? Eles são jovens, interessados, estão aí, cada um num processo, uns muito jovens, né? Outros já um pouco mais maduros, com família, com casamento, enfim, mas eles estão aí, então, envolvidos conosco nessa ideia da pesquisa. Temos planejamento para o ano que vem, construir um MOOC, né, construir algumas outras manifestações, webinars e tal, tudo coisa mais linda, e eles juntos, assim, com toda a boa disposição. Quero agradecer ao professor Hernani, e no nome do professor Hernani, a todos os outros colegas pesquisadores, tanto da UERGS quanto de fora da UERGS, né? Temos pessoas de muitas cidades aí do Brasil. Então, esse grupo não é um grupo de pandemia. Ele nasceu por uma circunstância, mas ele está ressignificando a circunstância. Então, eu coloquei uma frase ali que não é muito original, mas foi quando eu coloquei a fotinha dos meninos, eu pensei assim, a gente tem que semear o futuro, né? Então, eu escrevi ali, lembrar do passado, agir no presente e semear o futuro. Então, acredito que era isso, né, que eu tinha para contar, e, ao mesmo tempo, esse depoimento, como eu disse, é um depoimento de representação, porque muita gente está passando por isso junto, né, comigo, e talvez tenha experiências similares, né. Então, eu desejo para todos paz, amor, saúde, justiça, equidade, políticas públicas, não podemos perder a esperança nas políticas públicas, o que é público é bom, só tem que ser bem administrado, né? E aí, preservação da natureza. Então, eu espero em Deus que a gente consiga ter um Natal bom, com segurança, com proteção, ainda que com isolamento físico, mas com companhia espiritual e junto com os familiares, seja por telefone, né, por essas tecnologias que vieram aí para nós, tá? Então, aqui meu contato, embora tenha ficado tudo maiúsculo, todas as letrinhas minúsculas, né? E eu estou, então, na UERGS em Erechim. Agradeço muito a todos vocês, e da minha parte era isso, professor Eli. Não sei como é que eu faço agora para sair daqui, dessa apresentação. Acho Ana, já tirei, só você pode fechar agora. Agora tá. Você pode fechar aí e ficar de olho aí na tela. Nós temos... 18 pessoal, horas. Nós tivemos 56 minutos, foi ótimo. Eu lembro que eu disse, vamos fazer 1 hora. Vamos fazer 1 hora. Mas é que é muita coisa, né? Não, vamos continuar. O pessoal tem muito recado legal para você que eu fui passando aqui enquanto você ia falando e você não estava vendo. Eu vou assistir depois. Agora eu tô emocionada, na verdade. Eu fiquei pensando agora que eu vou passar para ela vai começar a chorar, não vai conseguir mais falar. Mas, pessoal, coloquem perguntas para a Ana, que a gente tem ela aqui disponível. Se vocês querem que ela reforce mais sobre as possibilidades que ela viu nesse período de pandemia. O Gilmar, eu achei lindo isso aqui, ó. Daí eu já ia aproveitar para pedir para você mostrar os seus livros. O Gilmar falou o seguinte: Ana Carolina é autora de um livro de poesias muito lindo chamado Um IP no Coração. Olha que lindo. Deixa eu colocar você sozinha aqui, que daí o pessoal vai enxergar o livro melhor. Não precisa eu ficar aqui. Esse livro, na época que eu fiz, eu chamei de livro, né? Aí depois eu fiquei muito traumatizada quando eu vi a nota dele na agência, na editora do Tasca, do Valdino Tasca, lá de Passo Fundo, porque estava assim, agenda. E eu chamava de livro, mas era o formato agenda, né? Mas para mim, é Deus o livre, né? Meu primeiro livrinho de poesia. Essa capa aqui, vale ouro para mim, e não só para mim, como vale ouro mesmo. Foi a Roseli Doleski Preto que fez para mim. Ela foi uma grande artista que perdemos por câncer muito cedo, uma pessoa incentivadora das artes, uma pessoa espetacular lá de Passo Fundo. Inclusive o espaço cultural lá de Passo Fundo se chama, que inclui o museu, né, o teatro, a Academia Passo Fundo de Letras, se chama
Roseli Dolesky Preto, e eu falei para ela assim, professora, a senhora podia fazer um desenho para a capa do meu livro de poesia, né? O Tasca vai publicar para mim. E ela disse, não, vai lá em casa que tu dá uma olhada. Eu disse, ai, que bom. Aí, quando eu cheguei na casa dela, tinha uma mesa e ela colocou umas pastas, assim, abriu as pastas. Escolhe um! E eu assim, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Eu fiquei assim, porque quem conhece, né, o trabalho da Roseli foi um espetáculo. E aí eu escolhi esse aqui, para ser a capa do livro, e assim, achei de uma generosidade dela, entende? De uma generosidade dela, porque em relação a mim, eu era uma pessoa que fazia poesia, né? Uma pessoa lá da UPF que fazia poesia, então eu não tinha assim, ai, a grande poeta, né? Mário Quintana pediu para ela uma capa, não é isso. E ela abria aquelas pastas dela e dizia, escolhe um para mim. Eu estou falando, estou vivendo o momento, né? Então, para mim, foi um espetáculo, assim, foi um espetáculo. Que linda memória, né, Ana? O coração já bate mais forte. A Bárbara tá aí, ó, já pedindo um livro. Ela quer um livro, um IP no coração com dedicatória, então eu também quero. Se a Bárbara ganhar, eu também quero. Olha, a ideia é reeditar, né? Porque a gente fez poucos exemplares naquela época, eu nem me lembro qual, esse aqui foi o primeiro. E aí, assim, obviamente que tivemos uma dificuldade para vender, né? Imagina, poesia. Foi em 1996 isso aqui. Então, o que eu fazia? Aonde eu ia, eu dava de presente. Aonde eu ia, eu dava de presente. Eu levava, assim, uma abraçada de livro. Aí, um dia eu cheguei, eu vou não sei aonde, vou levar livro. Aí, fui lá pegar, tinha uns 3 ou 4 só. Tinha só uns 3 ou 4. Aí, eu digo, não, agora não dá mais, né? Agora tem que guardar para remédio. Guardar para prosperidade. Para poder mostrar, né? Então, fala um pouquinho da tua história com os bonecos, Ana Carolina. O Paulo Breck falou, e os bonecos, Ana Carolina, multimídia? Pois é. O teatro de bonecos, ele começou com bonequinhos de luva, né? Com a famosa Margarida Friorento. E aí, meu ex-marido, né, pai das minhas filhas, ele tinha ido a São Paulo na Bienal e trouxe 2 fantochinhos para mim. Eu nunca tinha pensado em teatro de boneco. E ele trouxe 2 fantochinhos para mim, eu estava com um barrigão, quase por ganhar o nenê, né? E aí eu comecei a brincar com aquilo e a gente começou, se a gente fizesse teatro para as crianças e tal, vamos fazer. Aí fizemos uma caixinha com a caixa de geladeira. E ali foi. E sabe que depois, junto com a convivência do Grupo Ecológico Sentinal dos Pampas, nós começamos a fazer teatro de bonecos assim no sentido educativo, né, em defesa da natureza. Então, fizemos a peça do Belo Riozinho e tal. Depois, com a Prefeitura de Passo Fundo, nós conseguimos apoio para fazer uma peça. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu separei o material, mas aí eu não sabia se dá para mostrar ou não. Nós fizemos o Negrinho do Pastoreio. Vê se vocês enxergam aí. Eu vou deixar só você de novo, só um pouquinho, que daí o pessoal enxerga. Agora sim. Nós fizemos o Negrinho do Pastoreio em um caos ecológico. Tá? Isso aqui foi com o apoio da CETUR, de Passo Fundo, do GESP, Grupo Ecológico Sentinal dos Pampas, certo? E Secretaria do Meio Ambiente. E o Negrinho do Pastoreio, um caos ecológico, a gente pegou a história do Negrinho do Pastoreio e fez o caos mesmo, né? Oi, Baldino, amado! Desculpa, gente, mas o Baldino é prioridade. Foi por isso que eu coloquei, eu sabia que você ia querer dizer oi para ele. O Baldino é prioridade. Beijo. Não, mas aí nós fizemos assim... tem a lenda do Negrinho do Pastoreio, né, que é uma tragédia. O Negrinho do Pastoreio é um dos poucos mitos que nós temos. O que quer dizer mito? Que ele é uma história contada em diversos lugares da América Latina por pessoas, inclusive, que não se conhecem. Na América Latina, espanhola, ele é chamado de queimadito. Então, que era uma criança massacrada, né, uma criança sofrida, e morreu, então, no sofrimento, e conseguiu, segundo a história contada, ser salvo do formigueiro, de um ato cruel, né, por um milagre da Virgem Maria. Aí a gente já tem uma interferência, né, na história, mas vamos no que as pessoas conhecem. E então nós pegamos esta parte
E aí os gaúchos, na história, os gaúchos saíam para caçar, e saíam para pescar, e não achavam mais peixe, só sujeira no rio, e não achavam mais, bicho, né, nada para caçar, não tinha mais nada, porque estava tudo. E aí eles pedem um milagre para o Negrinho do Pastoreio. E aí pedem que o Negrinho do Pastoreio peça para a Virgem Maria, não vale, Ana Maria não vale, pede para a Virgem Maria que faça um milagre, já que as pessoas estão pedindo para ele, né? E aí ela diz que não, que o que o ser humano tem que fazer é começar a cuidar da natureza, que ela não vai fazer milagre, que ela não tem como fazer isso. Olha onde que estava a nossa cabeça, né? Isso em 1996. Hoje, o Papa Francisco fez uma encíclica, né? Uma encíclica dizendo isso, né? E o próprio companheiro JC, como a gente diz, né? O próprio Jesus Cristo está lá escrito: ajuda-te que eu te ajudarei, né? Ajuda-te que eu te ajudarei. Então, se o ser humano não se ajudar e não parar com esse especismo, né? Eu li outro dia uma frasezinha daquelas que passa no Facebook, que eu achei tão triste, que é assim, que o ser humano fez da Terra um inferno para os animais, né? O inferno dos animais. Então, e não é só para os animais, né? Mas aí na história, eles pediam então o milagre, e o Negrinho do Pastoreio pedia para a Virgem Maria, ela dizia: não, vocês têm que mudar de vida. E aí entrava o caos ecológico, né? Coisa lá bonitinha, os bonecos grandes e tal. E a gente apresentou, inclusive, em Canela. Foi assim. Mas aí depois a vida continuou, né, professora? E eu me afastei dos bonecos, porque eu comecei a fazer especialização no PF, e a carreira da universidade foi puxando, e as filhas grandes, aí vem separação familiar, aquelas coisas. E os bonequinhos ficaram assim, eu ocupo mais nas manifestações, assim, né? Mas é uma paixão, Deve ser lindo. Vamos para o ano que vem fazer um aqui no YouTube. Fazer um show de bonecos. Eu não sei fazer nada, mas daí você convida mais alguém para fazer boneco. Essa é a vantagem do teatro de animação. A animação significa isso, dar alma. Então, por exemplo, se você pega um fantochinho e larga ele em cima da mesa, ele próprio vai fazer o movimento dele, ele vai jogar o braço para o lado, vai jogar a cabeça assim, né? Ele vai virar a cabeça para lá, ele vai te perguntar o que houve, né? Então, tem que acreditar, né? Você tem que acreditar naquele que você está dando alma para aquele ser, porque no momento que você dá o sopro de vida, ele vive, né? Ele conta a própria história. É muito bom. Que maravilha. Parabéns, Ana. Uma excelente história de vida. Temos muitos elogios aqui, ó. O professor Hernani te elogiando. Obrigada, vou começar a colocar os elogios, você vai começar a chorar. Não, por favor. Não, por favor. Tem do Gilmar mais elogios, que eu acho que eu já passei. O cara é meu irmão. O Gilmar, assim, ó. O Gilmar, a gente conta essa história, né? Oi, de Roraima. Grande beijo, Roraima. Aqui, o Matheus. Olha, São Mateus do Maranhão. Tem gente do Brasil todo te vendo aí, Ana. Canal bom, hein? Mas o Gilmar foi meu colega, então, na UPF, coleguinha de graduação, depois fomos coleguinhas de especialização, fomos coleguinhas de mestrado, só o doutorado que nós escapamos um do outro. Mas aí, quando eu fui para o doutorado para um lado, a gente já estava trabalhando juntos na UERGS. Então, é uma pessoa que trilha aí a vida. Oi, Lucilene, que bom que você está aqui. O pessoal tá também elogiando porque está se reconhecendo nas lives, né? A Lisiane Acosta falou que se identificou muito com quando você estava mostrando a questão dos estúdios, né? Da adaptação, da criatividade. E aí até provoquei o pessoal para falar sobre as experiências que tiveram nesse período, aí nós tivemos alguns depoimentos. Aqui tem alguém pedindo um abraço, manda um beijo. A Carmela, dizendo que a Silica está te acompanhando lá de Brasília, que é para você mandar um beijo. A Carmela, minha cunhada, a Silica, minha prima, né? Isso aí já está virando uma república. Já está virando uma república Marques da Silva aí, né? Mas tá lindo. A tua irmã também falou contigo primeiro. Eu já não sei mais onde é que ela tá. O pessoal quer que você... Depois só um detalhe, desculpa. A Márcia de Jesus
é nossa pesquisadora voluntária, companheira nossa agora dentro da pesquisa e do grupo de pesquisa. Também professora, educadora, tá? E faz parte de uma das nossas linhas de pesquisa. Ela está perguntando o canal da sua filha. Depois você me passa que eu divulgo aqui para todo mundo. Tá. A minha filha eu já coloquei. A minha filha se chama Ana de Césaro e ela fez muito e faz muito sucesso com os seguidores dela. Ela é uma artista completa, ela faz poesia, ela faz vídeo, ela edita, ela faz lives também. E agora, com a história da pandemia, ela descobriu um talento que a gente não imaginava. Ela começou a fazer um curso de feltro, eu imagino que muita gente começou a fazer cursos, né, para passar um pouco a ansiedade. E olha aqui o que ela fez para mim, vou mostrar para vocês. A Orleane também é nossa... Vamos mostrar de novo. Nossa pesquisadora, coisa mais querida, a professora Orleane Jambeira é nossa pesquisadora também. A Orleane, se não me engano, é da Bahia. Eu tô assim, né? Eu tô um luxo, né? Mas olha o que a minha filha fez para mim ali, meu pai e minha mãe. Espera aí que eu tô tentando colocar você maior para todo mundo ver. Pronto. Ai, olha, meu amor! Não, eu quero! Faz favor, o sapatinho. Nossa. E aqui meu pai com as bermudas e os tênis, né? Olha, meu pai e minha mãe. E tem um detalhe, né? Ó, tem um detalhe, que o boné sai, faz favor. E como o meu pai faz a comida para minha mãe, né? Ele faz os bifinhos, essas coisas. Então, quando ele vai cozinhar, ele põe o boné para trás, assim, ó. Então fica. Quem é da família sabe que ficou igual, né? Ai, que amor! Parabéns, é uma artista. Puxou. Não sei é o pai, mas a mãe com certeza ela puxou. Não, o meu ex-marido ganhou na loteria, né? Eu devo dizer o seguinte. Agora eu vou fazer uma fala aqui de reconhecimento. Sabe? Eu acho que o amor é cumulativo. Não sei se isso é desafiador, se a gente pode falar essa hora, mas são 18h14, eu acho que não tem mais crianças que... Pode falar. Mas eu acho assim que o amor é cumulativo, entendeu? Porque meu ex-marido, o pai das minhas filhas, ele é um escultor, ele é um percussionista, pintor, ele é cheio de talentos, ele é um homem bárbaro. Eu não abro mão dele na minha vida, assim, né, com a força que ele tem da arte. Ele é uma arte pura, né? Ele é uma arte pura. Se não tem o que ele pegue para fazer, que ele não faça bem feito, que não fique bonito, que não fique uma coisa com sentido, né, artístico, tá? E minhas filhas um pouco puxaram isso aí, né? Então eu não quero abrir mão deste amor na minha vida, embora, obviamente, casamento é coisa que bom quando dura para uma vida inteira. Agora, eu acho assim, que quando terminou, terminou, né? Mas assim, hoje somos grandes amigos, não abro mão da vida dele perto da minha, porque eu aprendo muito com ele, né? E assim, o professor Ney, que eu falei para vocês, o Ney foi meu namorado, assim, né? E logo, assim, passou um tempo da separação, o Ney foi... Eu nem imaginava, porque o Ney é escritor, um professor renomado e tal. Eu nem imaginava, assim, para mim ele era uma pessoa lá em cima, nem imaginava que isso ia acontecer. E aprendi horrores com o Ney, assim, a convivência, a questões políticas, questões de afetividade, questões de respeito humano, aprendi horrores, sabe? Então, como disse, relacionamento de romance, as coisas, eu acho que tem que, quando é para ser, tem que ser, né? E entre nós não rolou assim para sempre. Mas assim, é outra pessoa que está na minha vida e eu não abro mão. Às vezes eu ligo para eles, ficam quase 1h30 conversando, porque eu não consigo imaginar minha vida sem eles, né? E a mesma coisa com o Aires, que eu falei para vocês. O Aires ficou lá em Porto Alegre, mas não ficou, né? Porque o Aires é um relacionamento, digamos assim, de romance terminado, somos todos adultos, né? Não tem como... Eu não acredito muito em romance à distância, eu acho muito difícil, né? A convivência tem que acontecer. Mas, assim, a convivência, as coisas que eu aprendi com Aires, né? Porto Alegre, eu digo para ele, Porto Alegre para mim é ele, né? As coisas que eu aprendi na prática, quando eu comecei a fazer meus vídeos, o Aires se prestou para cobaia para mim, porque eu comprei uma câmera para tirar fotografia, e eu disse, o que será que é isso aqui na câmera? O que será que é isso aqui? Parecia uma coisinha de filme, assim, né? O que será que é isso aqui? Aí cliquei ali, nossa, essa câmera filma. E aí começamos a brincar, eu e ele, de repórter, né? Então ele ia caminhando, eu ia filmando, e aí eu perguntava coisas, ele respondia.
Tanto que no meu canal do YouTube tem uma série de vídeos do Ares, assim, e ele na santíssima paciência, né? Na santíssima paciência, porque às vezes eu fazia um longa-metragem e perdia tudo. E aí tinha que fazer de novo. Então, mas assim... Nunca fica igual, né, Ana? Não fica. Mas assim, são pessoas, né? São pessoas que passaram na minha vida e que são insubstituíveis, né? Então, o pai das minhas filhas é um exemplo para mim, assim, em termos de arte, todos eles, né? Eu não abro mão deles na minha vida. E em termos de romance, assim, eu não sei se a vida ainda me guarda, porque eu tenho o quê? Eu tenho 56 anos agora. Não vou dizer que estou com a carreira encerrada. Não, é jovem ainda. Mas a vida vai tirando certas coisas da gente, né? E assim, são muitas responsabilidades, sabe? Hoje, eu acho que para uma pessoa entrar na minha vida, vai ter que... Eu vou selecionar por currículo. Não, porque é muito difícil, né? A gente se desgasta. A gente se desgasta, a gente se desgasta, né? A gente se desgasta. E eu também, né? Eu, como diz o Drão, né? O Gilberto Gil fez uma música, não sei se o pessoal conhece, chamada Drão, ele fez para Sandra, ex-esposa dele, né? E ele diz, tem uma parte da música, ele diz: Drão, não pense na separação, os erros foram todos meus. Então, em relação aos meus amores, assim, eu também, os erros foram todos meus. Os erros foram todos meus, né? Então, eu não sei se eu estou qualificada agora para uma outra... Não quero mais. Eu quero... Mas não é você quem decide isso. Fica tranquila, fica livre, fica se sentindo bem, que se tiver que acontecer, vai acontecer. Não, eu quero assim, ó, tem uma música antiga do Taiguara que diz que as crianças cantem livres sobre os muros, né? Então, hoje, o que eu quero é que as crianças cantem livres sobre os muros. Eu quero justiça social, eu quero que esse país se erga e tenha orgulho dele mesmo, né? Eu quero que as pessoas tenham o direito de ser o que elas são, não precise dar explicação, fazendo justificativa. Temos que conquistar isso politicamente, organizativamente, temos que dar formação para as pessoas, né? Olha isso, que lindo isso que está escrito aqui. A minha mãe que diz isso, e a minha irmã, Ana Márcia é minha irmã. Ana Márcia é minha irmã, minha madrinha, minha mãe, meu banco, meu saco de pancadas, minha orientadora, minha tudo. Minha irmã é minha tudo. Eu só não coloquei assim fotos dos meus irmãos, porque justamente eu queria deixar, né, o meu relato de experiência assim, mais generalizado, né? Mas meus irmãos, cada um é um espetáculo, né? Cada um é um espetáculo. E a mãe sempre disse isso: costura teu pano que ele dura mais um ano, torna a costurar que ele torna a durar, costura outra vez, ele dura mais um mês. E a gente vai, vamos em frente, tá? Vamos em frente, né? Obrigada, minha filha. Minha filha está ali colocando mensagens. Obrigada. Se eu tenho alguma, não autoridade, né, mas pelo fato de eu estar aqui nesse espaço, usando a palavra, se Deus me permitiu estar aqui, professor Samba, grande abraço, se Deus me permitiu estar aqui falando, né, e que vai ficar isso aí registrado, o que eu quero dizer é isso: não vamos nos abater, não vamos nos abater para o mal, tá? Porque o mal, ele não se perpetua, né? Porque o nosso bem é maior, né? O nosso bem é maior. O que nós fazemos tem mais valor do que o mal faz. Então, o que nós temos que fazer é nos encostarmos uns nos outros e vamos em frente. Vamos construindo, vamos fazendo coisas, nós vamos virar isso aí, e essas pessoas que partiram, elas merecem que a gente continue, né? Porque no momento que a gente se atirar e começar a chorar, porque olha quanta gente morreu, não, essas pessoas que partiram, elas merecem que a gente continue lutando para que outras pessoas não partam, né? Elas merecem, é o mínimo que a gente pode fazer com esse luto bárbaro, né?
Esse luto bárbaro é a única coisa que nós podemos fazer, é continuar fazendo bem. Eu estou empenhada sim, professora Eli. Maravilha. O Gilmar já deu um nome para essa nossa playlist, ó. História de vida na vida e na profissão. Não sois máquina, mulher é que sois. Bravo. Dando os parabéns pelo que a gente está fazendo aqui. Aqui tem outro elogio, ó, da Graziella, que encanto, gratidão pela história compartilhada. O professor Jerônimo está aqui também, ó, te dando um oi, elogiando. O professor Jerônimo é um companheirinho de guerra aí. O professor Jerônimo foi quando estourou a pandemia que nós resolvemos fazer a Semana da Biodiversidade, né? E depois a Semana do Meio Ambiente. Ele é nosso diretor regional e inúmeras responsabilidades, né? A UERBS fazendo reunião de manhã, tarde, noite, de manhã, tarde, noite, de manhã. E nosso professor, é importante que o senhor esteja, porque é o nosso primeiro projeto de extensão aí, assim, né? É importante. Mas o professor Jerônimo participou de todos os encontros, declamou poesia no Sagral. Mas, olha, é isso que eu digo, Eli. Professor Eli, eu não quero lhe faltar com respeito. Professor Eli, é isso que eu digo. Entende? Nós somos mais, os nossos valores, né? A educação, o amor, a justiça. Quando eu vejo a grandeza do professor Braque, né? E no nome do professor Braque, eu relembro todos os meus amigos ecologistas, né? Que porventura posso estar ou não, porque hoje é um dia muito, como eu disse, muito concorrido em função do dia do bioma Pampa, né? Então, mas cito o professor Braque, que é uma pessoa próxima, né? Então, são pessoas assim incansáveis. Então, é nessas pessoas que a gente tem que focar, sabe? Porque as outras pessoas que estão, e a gente vê, não tem mais como dizer que não, né? Está provado. Antes, quando a gente falava, era porque a gente era do contra, porque não sei o quê. Mas hoje está provado, né? Hoje está provado, tá? Que existem pessoas, assim, que estão trabalhando para o mal, né? Então, nós não podemos desistir. Obrigada, Carmela. Já tem um pessoal querendo fazer um correio do amor aí, ó. Uma live do amor. Não, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Não, mas eu fico com o amor dos meus 3 vezes, para eles me preenchem meu coração, a gente conversa, eles continuam sendo meus amores, continuam sendo minhas paixões. Não, a portinha fechou. A portinha fechou. Não entra mais ninguém. Dizendo que as 3 meninas mais lindas deste mundo são as 2 da Ana Carolina e a minha. Pronto. Viu? É verdade. Bom, nós temos muitos outros comentários. A sua filha super participativa. Ó, as pessoas que partiram merecem que continuemos lutando para que... Ai, cliquei sem querer. Para que outras não partam. Tem outras pessoas também, né, falando sobre quanta reflexão você nos trouxe. Desculpa te chamar de você, a professora Ana. Outro dia minha filha me disse isso, porque elas sem querer, elas ouvem as reuniões, né? E ela diz, mãe, você se chama de senhor e senhora. Né? Porque eu não consigo ainda, mas não é falta de respeito, é só porque... Gente, a minha orientadora do Rio, eu chamava ela de senhora, porque eu saí do Rio Grande do Sul e fui para o Rio de Janeiro. Eu chamava ela de senhora, ela me xingava, me chama pelo nome, né? De Maria Alice, não me chama de senhora, me chama de Maria Alice. Professora, não me chama de professora. Tipo, é diferente a cultura, né? Não, mas assim, por exemplo, quando eu falo com a Sayonara, minha colega aqui de Erechim, eu falo saio isso, saio aquilo. Mas quando a gente está em reunião com os alunos, né, com os outros colegas, quando eu vou falar, instintivamente sai professora Sayonara, sai. Mas como cada profissão tem o seu, como é que eu vou dizer, o seu arcabouço, né? Eu acho delicado isso. Mas, assim, você está dentro do meu coração e eu fiquei muito, assim... responsabilizada com a questão de participar de uma live do seu canal, né? Porque agora é o nosso Oscar, né? Agora é o nosso Oscar, tá? Participar de uma live da Eli é o Oscar. Ai, meu Deus, não, que é isso. Vocês é que fazem o canal esse sucesso que tem sido e eu estou muito feliz. Já estou até pedindo, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal. Depois clica aqui no chat. Dá um joinha no vídeo. Se inscreve.
clica no chat, vai lá no canal da Ana, se inscreve no canal da Ana também, vai ler o blog da Ana, que é maravilhoso, vocês não podem perder o blog da Ana, que tem muito conteúdo interessante. Eu andei dando uma olhada, sempre que eu posso eu dou uma olhadinha, quando ela manda a divulgação, eu sempre aproveito e leio, porque a gente aprende muito contigo, Ana. Parabéns. Tá todo mundo te dando os parabéns aqui, te elogiando muito. E eu queria. A gente ainda tem 56 pessoas assistindo, ó, tá super bom. A gente pode continuar aqui. Alguém falou assim: esse filó tá muito bom, a gente pode passar horas aqui. Então, eu já gostei. Não, Márcia, a Márcia está perguntando aqui, eu só vou responder para ela. Se precisa responder a chamada toda vez que a gente postar. Não, preencher uma vez já vai receber o certificado. O Ismael está aqui também, ó. Eu queria te fazer um pedido. O professor Ismael é de São Borja, da UERGS em São Borja. Sim, a gente tem gente de toda a UERGS, de todo o Brasil aqui. Eu fiquei bem feliz hoje. Ana, você que tem mais livros para mostrar para a gente, e eu queria, assim, que você desse, escolhesse uma das suas poesias, sim, e declamasse uma poesia para a gente. Ai, aí é sacanagem, né? Primeiro que eu não sei de cor. Escolhe uma aí nos seus livros e declama para a gente. Então, eu vou mostrar então, Tirinho. Esse aqui é o Piedade, Ponte ou Muralha, tá? É outro livro que, quando eu fiz, era um livro, né? Mas hoje eu olho, é uma agenda, né? Mas, assim, esse tem uma característica importante, porque a capa dele é do José Pedro, de Portugal, que foi uma das primeiras amizades que eu fiz quando começou aquela história da internet, sabe? Ali em 96, 97, que começaram os chats, aqueles que a gente participava, eu achava aquilo o máximo, né? Então eu participava de um chat de artistas e essa capa foi feita pelo José Pedro, né? Então esse aqui é bem legal. Esse aqui que eu falei do Baca, o Baca tem um movimento bacana lá em Belo Horizonte, olha, viajei, lá em Bento Gonçalves, que é o Projeto Cultural Sur, deixa eu ver o outro onde é que está, e eu participei de algumas edições, agora não sei onde é que estão os outros, eu participei de algumas edições, então eles faziam coletâneas de vídeo, de crônica, e tinha, agora eu não sei porque faz muitos anos que eu não vejo o BRAC, né? Quem terminou o doutorado por agora há pouco sabe, gente, eu fiquei quase louca com o tal do doutorado, eu não tinha tempo mais para respirar, entende? Então, eu fui me afastando das coisas, fui me afastando para poder terminar, porque foi um período muito conturbado espiritualmente, muito angustiado, assim, em termos financeiros e tudo, e a responsabilidade do doutorado. Então, algumas coisas eu tinha que abrir mão, né? Então, eu me afastei de algumas coisas, assim, como ainda, de algumas coisas, eu ainda estou um pouco afastada, porque hoje eu tenho uma pergunta, assim, que eu faço. Tem uma pergunta que eu faço quando eu tenho que escolher para onde que eu vou. Eu sempre me pergunto assim, qual é o lugar onde eu realmente sou insubstituível? E a resposta vocês já sabem, né? É na minha casa com minhas filhas. É o único lugar onde eu sou insubstituível. Então, essa tem sido a minha decisão. Sistematicamente, né? Aonde que eu sou insubstituível? Aqui com minhas filhas, né? O resto eu vou fazendo à medida que vai dando e dentro do que eu posso fazer, né? Tem esses 3 aqui, professora Eli, na verdade são 4, que são lá do tempo da UPF, que eu fiz com a professora Tânia Husing. A professora Tânia Husing o nome é autoexplicativo, né? Para quem conhece Passo Fundo. Esses 3 aqui foi quando nós começamos o mundo da leitura, chama-se Centro de Referência de Literatura e Multimeios. Então, a gente começou a fazer práticas leitoras integrada com as tecnologias e tal. E, então, o primeiro livrinho da série foi a professora Tânia e eu, e foi um marco, né? Foi o registro das primeiras atividades que a gente fez no mundo da leitura. Esse aqui ela nos orientou, né, como é que se diz, na especialização, e depois os nossos trabalhos a gente publicou em livro. Esse livro aqui eu fiz com as colegas da UERGS, eu participei, na verdade, que quem organizou esse livro aqui foi a professora Marta Hoppe e a professora Cristina Wolfenbittel, sobre educação e interdisciplinaridade. Aqui, inclusive, tem a participação da minha irmã Ana Márcia.
E tem mais um que eu não achei, por causa da mudança, ele está em algum lugar que eu não sei onde que está, que é um que foi orientado pela professora, foi organizado pela professora Citamara, sobre EJA. Muito legal. E esse aqui, que é meu amor, já vou explicar por quê, é uma antologia de poetas samborgenses, tá? Entendeu? Antologia de poetas samborgenses. E eu tive a honra de ser incluída aqui, gente do céu. Então, quem é de São Borja, tá? Quem é de São Borja, da região, entende? Certamente já ouviu falar, por exemplo, em Aparício Silva Rilo, José Hilário Retamoso, quem mais tem aqui? Eu estou lendo só por cima. Nívia Fonseca Mendes, professora Nívia, que fazia marchinhas de carnaval, poeta linda, maravilhosa, né? E por aí vai, tá? E aqui, no meio dessas pessoas espetaculares, né? No meio dessas pessoas espetaculares, eu apareço. Entendeu? Então, isso aqui para mim, isso aqui é meu Oscar, né? Isso aqui é meu Oscar, é participar de uma antologia de poetas samborgenses. Maravilha, parabéns, Ana. É mais ou menos que eu me senti quando eu fui considerada escritora da Academia Passo-Fundo de Letras. Eu me senti assim, meu Oscar, entende? Porque eles são, né? Eles são isso. A gente vai fazendo, enquanto faz outras coisas, mas eles vivem isso, né? A vida deles é isso, né? Então, maravilha, Ana, parabéns. A sua filha pediu para você pegar todos os livros para ela fazer um print. Então, você pega todos os livros. Não, eu vou deixar como diretora de arte. Vou te deixar aqui para ela fazer o print. Eu não tenho como pegar tudo, filha. Aqui. Ai, que bom. Não tenho como pegar tudo. Deu, assim, fez o print. Aqui, deu. Pronto. Muito bem, deu, né, Ana? Ana filha. Olha. Voltei. Ela pediu, eu tinha que te pedir, né? Não podia. Então, eu quero que você leia uma poesia de final de ano aí pra gente. Eu quero terminar. Escolhe uma poesia pra gente, declama uma poesia pra gente encerrar, Ana. Não, mas aí não dá pra ler poesia. Não dá pra ler poesia com o chapeuzinho do Papai Noel. Não, então tira, depois você põe o chapeuzinho de novo. Eu achei que já tinha terminado, né? Deixa eu ver qual. Eu tenho vergonha de ler meus poemas, porque eu acho meus poemas muito tristes, assim. Então, eu vou ler um aqui, vou arriscar. Como eu imagino que a audiência tenha ficado só entre a minha família e meus amigos, eu vou tomar a liberdade de ler um que eu acho que tem a ver com o que está acontecendo hoje. Tá? Vou tomar a liberdade. Não são os que estão marcados, eu tinha marcado uns de amor e tal, mas eu acho que este aqui ele tem a ver com o que eu quero dizer, entendeu? Então, se chama Os Desacendedores de Lampião. Deus, tende piedade de nós. Senhor, acabe com esta tristeza medonha de se sentir sempre o de fora. Esta coisa de solidão, de rejeição. Deus, livra-nos da necessidade de agradar sempre e atingir expectativas. Ninguém merece sofrer assim. Deus, perdoa-nos. Perdoa a mim, que eu não me perdoo por ainda sofrer por desamor. Deus, ajudai-nos nesse tempo de egos em competição, egos em busca de visibilidade, como se a visibilidade não fosse a luz que cada um tem por dentro. Fico repetindo, tenho minha luz, que tenho minha luz. Fico repetindo que, apesar desse arpão que rasga a minha criação, eu tenho a minha luz. E tenho. Sinto quando minha luz toca nas pessoas. É uma luz igual àquela que todo mundo tem. As bordadeiras, as doceiras, os músicos, as crianças, os artesãos, os médicos, os soldados, todo mundo tem uma luz, que é aquela sua, a que acende os lampiões. Deus, tem de piedade de nós, mostra o teu poder diante desses pseudo-deuses de trevas, que tudo fazem para consumir com nossa luminosidade. Quanto tempo nos tomam para não nos pegar brilhando, contaminando os outros com tanta luz, pseudo-deuses das trevas e do rancor.
pseudo-normais, repletos de inveja e cobiça, desacendedores de ilusão, deuses doentes, pobres, podres, mofados, marados, de tão desiluminados. Meu Deus, desculpa, mas é que vai dando uma raiva. Desculpa, mas é isso. Eu não queria ler isso aqui, porque eu acho muito assim, mas assim, ó, são deuses desacendedores de Lampião. Para quem é da literatura, conhece um poema clássico chamado Acendedor do Lampião, que era aquela pessoa que existia lá nas priscas eras, né? Que ele ia acendendo os lampiões da rua. Então, hoje o que a gente tem são os desacendedores de Lampião, que são esses haters das redes sociais, né? Que são esses seres que ocupam cargos importantes, mas que ficam dizendo horrores sobre nós, né? Então, a gente... Oi, professor Almir. Professor Almir, querido, professor Almir é nosso pesquisador do grupo de pesquisa. Tá? Professor Almir, coloca aí no chat da onde que o senhor é para eu me encher de orgulho. A Márcia está dizendo que não é da sua família e que está aqui ainda. Ó. A Paula também não é nossa aluna, mas não é da família. Olha, 1h34, hein? Isso temos aí... 50 pessoas ainda. Mas eu acho que como a gente aprende no teatro, né? A gente tem que saber a hora de sair. Mas foi lindo, Ana. Amei, parabéns pela tua poesia. Até vou resgatar as minhas poesias, que eu nunca tive coragem de mostrar, né? Só na escola mesmo que eu mostrava, depois eu ainda eu escrevo, mas eu tenho vergonha de mostrar. Então agora eu vou me sentir animada e vou mostrar as minhas poesias que eu tenho também. Tá todo mundo aqui te agradecendo. Eu vou te passar a palavra para você pôr o chapeuzinho e se despedir aí, pessoal, então. Eu peguei o chapeuzinho porque assim, ó, eu pensei, poxa, última da minha parte, né? É a última atividade em que eu estou assim como a UERGS oficialmente antes do recesso. Não é a minha última atividade, porque aí parece que a gente está se decretando, né? Não. Mas, assim, nosso recesso começa 21 de dezembro, né? E, assim, óbvio que educador nunca para, né? Mas, assim, em contato com o grande público, né? Nessa responsabilidade de pessoa pública que nós somos, é a última atividade, sim. Tá? Amanhã temos reunião interna da UERGS, tenho aula à noite com meus queridos do BGA, sábado de tarde temos aula do curso de extensão da professora Sayonara sobre as plantas medicinais, cujos vídeos estão lá no meu canal, tá? E então, mas assim, nessa proporção da professora Eli, estamos encerrando o ano, né? Então, o que eu gostaria de fazer? Eu trouxe o chapeuzinho do Papai Noel, né? E eu queria justamente dizer isso, tá? Dizer isso. Não vamos perder a ilusão, tá? Não vamos perder a ilusão, não vamos perder a fé nas coisas boas, não vamos parar de ir para frente, tá? Quem é do estudo vai estudar, quem é do não fazer nada não vai fazer nada, quem é descansar, e temos os nossos cafezinhos. Quem é de descansar vai descansar, mas não vamos desistir de fazer o bem, de continuar construindo o futuro, porque o futuro é daqui a pouco, né? E não vamos nos pegar assim desprevenidos diante do mal. O mal está fazendo o papel dele, mas nós somos mais. Nós somos mais. E eu vi acontecer o amor, né? Assim, a generosidade das pessoas, o querer bem, né? Então, eu acho que nós temos que ter um Feliz Natal. Vamos usar aquele tom do Papai Noel, né? Eu acho que nós temos que ter um Feliz Natal, né? Lembrar dos valores aí, de amar aos outros, né? Como ama a ti mesmo, não esqueçam de se amar, né? E vamos em frente. Querida Simone, um abraço, nossa bibliotecária. E Miss, né?
A Simone é lindíssima, né? Então, ela é a nossa bibliotecária em Miss. E assim, não vamos desistir. Eu não vou desistir. A luta continua, tá? A verdade está aparecendo, o golpe era golpe, né? O golpe era golpe mesmo, está sendo provado agora, e nós continuamos em frente, trabalhando no bem, tá? Só tenho a agradecer, professor Erli, pela sua disponibilidade de abertura desse espaço para nós, e é tudo coletivo, eu sou só um veículo, tá? Deus é mais. Obrigado. Beijo, feliz 2021. Era isso. Gratidão, Ana, não tenho mais palavras. Me despeço aqui de todos e todas e te agradeço muito, muito, muito de coração. Super beijo para você e vamos seguindo para que em 2021 tenhamos um ano melhor. Beijo. Excelente. Vamos lá. Um abraço. Obrigada.